Olá, eu sou o enfermeiro Evandro Ramos, do nosso curso de capacitação em sala de vacina. Essa é a aula 1 do módulo 4, onde vamos abordar contraindicações de maneira em geral, situações especiais, adiamento de vacinação, vacinação simultânea e também contraindicações. Bem, alguns fatores importantes ou até mesmo situações e condições, elas podem ser consideradas como possíveis contraindicações gerais à administração de qualquer imunobiológico e devem ser observados tanto quanto o aspecto de avaliação, quanto também podendo apontar a necessidade de adiamento da vacinação à população em geral. Em especial, deve-se dar atenção as falsas contraindicações. Vamos pontuar em aula para você ter acesso a essas informações e repassar ao usuário do SUS para justamente evitar falsos registros e também falsa indicação de uma contraindicação de vacinas. A contraindicação é entendida como uma condição específica do usuário a ser vacinado, que na prática aumenta e muito o risco de evento adverso grave, ou faz com que o risco de complicações da vacina seja maior, literalmente, que o risco da doença contra a qual a vacina está protegendo. Para todo e qualquer imunobiológico, consideram-se como contraindicações a ocorrência de hipersensibilidade, uma reação anafilática confirmada após recebimento de uma dose anterior, e também a história de hipersensibilidade a qualquer tipo de componente na vacina. Essas duas contraindicações gerais são muito importantes. Logo, se o usuário apresentou alguma reação à dose anterior, isso é caracterizado como uma contraindicação. E a história conhecida de hipersensibilidade é a segunda contraindicação geral a todo e qualquer imunobiológico. E algumas notas importantes que apontamos relacionados ao manual de reações adversas e também de contraindicações. A ocorrência de febre acima de 38,5 graus Celsius após a administração de alguma vacina não constitui contraindicação para a próxima dose. Quando ocorrer a febre, administre antitérmico de acordo com a prescrição médica. Então entenda que você vacinador, você gestor de sala de vacina, deve orientar, em caso apresente febre, o usuário para que procure orientação médica, não faça automedicação. E nesse sentido, é claro, o médico fará uma avaliação específica, entendendo ou não aquela situação como uma reação adversa. Não indique o uso de paracetamol antes ou imediatamente após a vacinação, para justamente não interferir na imunogenicidade da vacina. Essa é uma orientação muito importante que deve ser dada pelo profissional dentro da sala de vacina aos usuários, principalmente as mães de crianças pequenas. Algumas situações especiais para pontuarmos. São situações que devem ser avaliadas em suas particularidades para a indicação ou não da vacinação. Usuários que fazem uso de terapia com corticosteroides devem ser vacinados com intervalo de pelo menos 3 meses após a suspensão do uso desse medicamento e é considerada imunossupressora a dose superior a 2 miligramas por quilo por dia de prednisona ou equivalente para crianças acima de 20 miligramas por quilo por dia para adultos em tempo superior a 14 dias. Outra nota importante, que doses inferiores às citadas anteriormente, mesmo por período prolongado, não constituem também contraindicação para imunização. O uso de corticosteroides por via inalatória ou por via tópica, ou em esquemas de altas dosagens, em curta duração, menor que 14 dias, também não constitui uma contraindicação para a vacinação. Usuários infectados pelo vírus HIV precisam de proteção especial contra as doenças imunopreveníveis, mas é necessário avaliar cada caso em específico, considerando-se que há grande heterogeneidade de situações. E nesse sentido, desde o sorotipo portador assintomático até o imunodeprimido com a doença instalada, deve ser avaliado caso a caso. Crianças filhas de mães com HIV positivo, menores que 12 meses de idade, mas que não apresentam alterações imunológicas e não registrem sinais ou sintomas clínicos indicativos de imunodeficiência, podem sim receber todas as vacinas do calendário vacinal
principalmente as disponíveis também junto ao CRI e o mais precocemente possível relacionado a essas dosagens do calendário vacinal. Outras notas importantes sobre esses assuntos podem ser buscadas e pesquisadas junto a nós no serviço de imunização e também nos manuais e documentos técnicos específicos de vacinação, além do manual de Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, como os CRIs, o Guia de Tratamento Clínico para Infecção pelo HIV em Pediatria e recomendações também para terapia antirretroviral em adultos e adolescentes infectados pelo HIV. Usuários com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave não devem receber vacinas de agentes vivos atenuados. Isso é uma informação muito importante. O usuário que fez transplante de medula óssea pós-transplantado, ele deve ser encaminhado ao CRI, ao Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, de 6 a 12 meses após o transplante para revacinação conforme indicação. Situações para o adiamento da administração de um imunobiológico, de maneira em geral, são o usuário de dose imunossupressora de corticosteroide, vacine 90 dias após a suspensão ou término do tratamento com esse medicamento. Usuários que necessitam receber imunoglobulina, sangue ou hemoderivados, não vacine com vacinas de agentes vivos atenuados, nas 4 primeiras semanas que antecedem até 90 dias após o uso daqueles produtos. Outro tipo de situação é o usuário que apresenta doença febril grave. Não vacine até a resolução do quadro específico de febre, para que esses sinais e sintomas de doença eles não sejam atribuídos ou até mesmo confundidos com os possíveis eventos adversos ou reações adversas relacionadas à vacina. E em relação à vacinação simultânea. A vacinação simultânea ela consiste na administração de 2 ou mais vacinas no mesmo momento, porém em diferentes regiões anatômicas do corpo e por vias de administração, que podem ser iguais ou diferentes. Nesse sentido, de um modo geral, as vacinas do calendário de vacinação, elas podem ser administradas simultaneamente, sem que ocorra interferência na resposta imunológica, exceto nos casos da vacina contra febre amarela, tríplice viral, contra a varicela, a tetraviral, que devem ser administradas com intervalo de 30 dias entre elas. Em relação às contraindicações, às situações especiais, ao adiamento e vacinação simultânea, nós vimos nessa aula que existem vários pontos importantes e notas importantes dos manuais do Ministério da Saúde a respeito da vacinação. É importante que a gente observe dentro da sala de vacina essas observações para não incorrer em algum erro específico de gesto ou até mesmo de adiamento da vacinação. Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.